Quero louvar a Deus por essa oportunidade, por esse evento. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Roberto. Igualmente, louvo a Deus pela vida de todos os obreiros que estão aqui na minha retaguarda. Que Deus possa abençoar e multiplicar na vida de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9. Para me dar um sinal dando glória a Jesus. Diz assim um texto: E havia um certo homem, jovem, chamado Eutico, sentado na janela, e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar, e foi levantado morto. Caiu do terceiro andar, e foi levantado morto. Só até aí, podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, noiva do Cordeiro, o apóstolo Paulo, no tempo da graça, na época gentílica, ele é considerado um dos maiores missionários de todos os tempos. Paulo, ele inicia o seu ministério observando alguns apóstolos e também da mesma forma experimentando milagres e prodígios em sua vida. Paulo aqui, ele está em uma viagem missionária. Paulo está trabalhando em uma viagem missionária e no decorrer desta viagem, alguns acontecimentos começam a ser gerados na vida do missionário Paulo. O texto vai nos dizer no versículo 1 que Paulo, ele está pregando na região da Macedônia. Paulo chega na Macedônia e ele começa a pregar uma mensagem exortativa. Todos que estão ali são impactados pelo poder da mensagem. Só que tem um momento que Paulo tem que seguir viagem. Essa viagem, ele sai da Macedônia e anda até a Grécia. Chegando na Grécia, Paulo continua pregando a mesma mensagem exortativa que ele pregava na Macedônia. Observe o verso 1 e observe o verso 2. Que na troca de local, Paulo continua com a mesma mensagem. Que na troca de localidade, Paulo ainda tem o mesmo sentido, Paulo ainda tem o mesmo pensamento. Na Macedônia, ele traz uma mensagem exortativa. Na Grécia, ele traz uma mensagem exortativa. Quando eu observo esse texto, eu começo a me alegrar, porque eu vejo que Paulo, ele é um tipo de pregador que não muda de mensagem de acordo com o local aonde ele está. Se na Macedônia é pequena, a mensagem é a mesma. Se na Grécia é grande, a mensagem é a mesma. Se está numa igreja pequena, a mensagem é a mesma. Se está numa igreja grande, a mensagem é a mesma. Se prega no culto campal, a mensagem é a mesma. Se prega no congresso, a mensagem também é a mesma. Primeira lição: pregador não deve mudar mensagem por causa do tamanho da localidade, não. A mensagem tem que ser a mesma. Se é exortativa, começa a exortar. Se é uma mensagem edificante, começa a edificar. Paulo, ele não trabalha segundo o tamanho de espaço. Vou repetir. Paulo, ele não trabalha segundo o tamanho de espaço, porque Paulo entende que ele não tem domínio para onde a mensagem vai. Paulo compreende que não é ele que controla o Espírito Santo de Deus. Se na Macedônia Deus trocou uma mensagem exortativa, Paulo está pregando. Se na Grécia Deus também tocou uma mensagem exortativa, Paulo também está pregando. Isso daí recai para nós que somos pregadores da palavra do Senhor. Com oferta ou sem oferta, a mensagem é a mesma. A igreja pequena, a mensagem é a mesma, porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. A palavra não é nossa, a palavra é de Jesus. Então Paulo não muda. Paulo continua no mesmo sentido. Então agora Paulo, ele está fazendo uma ceia, e o texto vai nos revelar que no momento dessa ceia, enquanto os obreiros estão partindo o pão, Paulo começa o seu sermão. Só que o sermão de Paulo, ele estica a um certo tempo, que chegou a dar meia-noite.
O interessante é que, mesmo a mensagem sendo longa, existia um grupo de pessoas que estavam dentro da casa para glorificar a Deus e para entrar no momento de intimidade. Entenda isso. Existia um grupo que estava dentro da casa para glorificar a Deus e para entrar no momento de intimidade do partir do pão. Quando Paulo está pregando, no versículo de número 7 até o versículo 10, a gente vai compreender que existia dois grupos de pessoas. Primeiro, a igreja que estava reunida com Paulo. Segundo, um grupo de pessoas que estavam embaixo, que não entraram para participar da intimidade, mas estavam esperando alguma coisa. O texto vai revelar que quando Paulo começa a pregar a palavra, tem um certo jovem que ele não é notado porque ele está dentro da igreja. Ele não é notado porque ele está participando do pão. A primeira característica que o escritor Lucas dá para esse homem é que ele está sentado na janela. Ele está sentado na janela do terceiro andar. Segunda característica é que ele é um jovem, ou seja, tem vigor, tinha fôlego para suportar o tempo de mensagem que Paulo estava pregando naquele momento. Só que tem um certo tempo que a Bíblia vai dizer que quando dá meia-noite, especificamente meia-noite, Eutico é atingido por um profundo sono. Diga para o seu irmão: Eutico, não, diga mais forte, Eutico foi atingido por um sono. Quando Paulo está pregando, a mesma mensagem do começo do culto é a mesma que termina. Paulo não muda, Paulo está com o mesmo sentido. Então, da mesma forma que Eutico está na janela ouvindo a mensagem, existia pessoas de idade que estavam na casa ouvindo a mensagem. A diferença da igreja para Eutico é que a igreja estava dentro, reunida em comunhão. Eutico estava em cima de uma divisão entre a igreja e o lado de fora. Eutico está ouvindo a mensagem, parece crente. Eutico está vendo Paulo, parece crente. Só que não é o ouvir, não é o ver, mas é o que está entrando dentro do meu coração. Quando a Bíblia diz que o sono veio sobre Eutico, quando Lucas fala que o sono veio sobre Eutico, meu pastor Joab Ribeiro, o sono aqui está revelando quem Eutico é verdadeiramente. Porque pela capa, Eutico é um jovem que está ouvindo a mensagem. Agora, quando o sono pega ele, o texto vai dizer que ele cai da janela. O interessante é, ele não cai para dentro, ele cai para fora. Não, você não entendeu, vou explicar melhor. Ele está no culto, está vendo Paulo, está ouvindo a mensagem, mas o coração está firmado nas coisas de fora, do lado de fora. Está na igreja, mas o coração está no mundo. Está nesse culto, mas o desejo está nas coisas carnais. Então, quando o sono bate, e quem está pregando é Paulo, não sou eu, é Paulo. Quando o sono bate em Eutico, todo mundo para de olhar para Paulo e ver a situação do mesmo que estava na janela. Quando eu falo de sono, eu digo que o sono revela quem nós somos. Por exemplo, Jonas, ele ouviu a voz de Deus, entendeu a mensagem, mas se levantou para fugir. Quando ele está fugindo, o texto vai dizer que ele desce da sua cidade, vai para Jope. Descendo para Jope, ele desce para o navio. Descendo para o navio, ele desce para o porão. Quando ele desce para o porão, o texto revela que cai sobre Jonas um profundo sono. Esse sono de Jonas, o marinheiro vai interpretar e vai dizer que era um sono da dormência. Porque quando, meu pastor presidente, quando Jonas está dormindo, Deus envia um forte vento. O vento bate no barco. Só que Jonas não acorda, diácono Renê. Então Deus pega o vento que ele mandou como sinal, agora transforma um forte vento em uma tempestade. O vento batia, a tempestade está derrubando. O vento avisava, a tempestade estava trazendo condenação. Então, quando a tempestade começou a balançar o barco, todos que estavam naquela embarcação perceberam: tem alguma coisa errada.
o peso do barco está muito grande, vamos jogar nessas coisas, jogar as coisas fora. Nada resolveu. O peso da alimentação é muito grande, vamos jogar alimento fora. Jogava fora, nada resolveu. As caixas que nós estamos transportando é muito pesado, vamos jogar fora. O navio ficou seco, só com os marinheiros em cima dele, mas o vento continuava a bater da mesma forma. Aí o líder do barco, o interessante é que o líder do barco, ele percebe: os meus eu conheço, mas tem um estranho que está lá embaixo. Laço de couve, neve, anaiaçou. Quando ele chega, está lá Jonas deitado, no profundo sono. O marinheiro bate. O interessante é que o vento bateu no barco, ele não acorda. A tempestade bate no barco, ele não acorda. Mas quando o marinheiro revela quem ele é, aí ele desperta. Acorda, dormente. O sono revelou para Jonas que ele era dormente, insensível. Deus estava falando e ele estava lá parado. Deus estava operando e ele estava parado. Deus estava trabalhando e ele estava sem acreditar. Segunda coisa, Mateus capítulo 25 diz que tinha 10 virgens. Observe o termo, 10 virgens, mulheres aparentemente fiéis. Todas as 10 estavam com 10 tochas de fogo em suas mãos. À meia-noite, elas caem em um profundo sono. À meia-noite, o amigo do noivo, ele traz uma mensagem. Qual é a mensagem? Aí vem o noivo. Quando a mensagem é dita, 5 desperta do sono com a tocha acesa e com azeite na botija. Meu pastor Rafael Neves. Só que as outras 5 acorda com cinza na mão e não tem azeite. Deus vai revelar quem nós somos nesta manhã. Deus vai revelar quem nós somos nesta manhã. Pode ter tocha na mão, pode entrar no mistério, pode dar lugar, mas o que vai nos revelar não é a tocha, não é o fogo, é se tem azeite na botija, é se tem azeite, é se tem compromisso, é se tem constância. Paulo disse no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 58, em tudo, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo vós que tudo que fizeste na obra de Deus, nada é em vão, nada é em vão. Deus vai revelar quem tem azeite. Lá sodecovi, naia sodekevi, neplácia. Eutico cai no profundo sono. Profundo sono. O sono bate nele, ele cai para fora da casa. O interessante é que quem estava fora não se movimentou em nada, estava parado. Quem estava dentro, estava na comunhão. Agora, quando o Eutico cai, e o texto diz que ele está morto, quem estava fora pegava o morto e levantava. Ah, meu Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Não adianta levantar morto, não. Xodecouve, naia, sévia. Não precisa, não adianta dar microfone para morto, que não vai adiantar nada. Não precisa dar a igreja para morto dirigir, que não vai adiantar nada. Não precisa consagrar morto, que não vai adiantar nada. Tem que levantar quem tem vida no altar, quem tem compromisso no altar, quem tem intimidade com o Pai. No altar, no altar, no altar, no altar. Porque morto até prega, mas termina de pregar, vai se prostituir no lado de fora. Morto até louva, mas quando termina de louvar, vai se prostituir, vai beber, vai errar. Deus nesses últimos dias, vai pegar esses mortos e vai dizer para ele: na minha igreja não, na minha igreja reina vida, reina vida, reina vida, reina vida. Está chegando o tribunal de Deus. Paulo disse para a igreja de Coríntio: todos terão que comparecer perante o tribunal do Senhor para receber segundo aquilo que vós tem feito com vossos corpos, seja as obras boas ou seja as obras más. Deus está vendo, Deus está observando. Eu posso enganar o meu pastor, mas eu nunca consigo enganar os olhos de Deus. O salmista disse: aonde eu me esconderei do Senhor? Se eu for para as trevas, os teus olhos me viram. Se eu for para o profundo do mar, os teus olhos me viram. E se ainda eu fosse informe no ventre de minha mãe, os teus olhos já me contemplaram. O salmista está dizendo: é impossível fugir de Deus, é impossível fugir do olhar de Deus.
os que estavam fora da casa, fora da comunhão, levantam Eutico. Estão levantando o morto. Só que quando levanta Eutico, o texto vai dizer que o culto que estava acontecendo agora tem que parar, porque não existe comunhão enquanto os mortos estão sendo levantados dentro da igreja. Eutico foi levantado. O texto diz que nós lemos: e levantaram o morto. Quem cai da janela? Eutico. Quem é levantado? Morto. Depois que morre, nem nome tem. Shodekevinaia, Sodekovinaia. Porque antes, quando estava na janela, era um jovem Eutico ouvindo a palavra. Quando estava na janela, era um jovem Eutico dando lugar. Mas depois que o sono bateu, o texto vai dizer, Lucas vai dizer, que aquele que era Eutico agora é chamado de morto. Eutico caindo no profundo sono. Os irmãos que estavam fora estão levantando Eutico. O texto diz que Paulo para a comunhão, para o culto. Paulo está no terceiro andar. E quando o culto está parado, depois que Eutico é levantado, Bispa Vânia, Paulo para o culto e o texto diz que Paulo desce do terceiro andar. Quando Paulo desce do terceiro andar, Paulo olha para Eutico no alto e diz: coloca no chão, porque não adianta levantar morto. Tem que ver se ele tem vida. Tem que ver se ele tem vida. Paulo está dizendo: para mim estar lá em cima, eu tive que descer. Para mim estar pregando lá em cima, eu tive que ser chamado. Porque quando chamaram Paulo, Pedro disse: não pode, é Matias. Quando levantaram Paulo, Pedro disse: não dá, nós já levantamos Matias. Jesus disse: não, Paulo, é você mesmo. Enquanto Pedro está levantando Matias, eu estou levantando Paulo no deserto. Vai para o deserto, Paulo. Desce para o deserto, Paulo. Vai para o deserto, porque lá eu vou revelar para você, para tu entender que eu sou Deus na tua vida. Isso é tanto que quando Paulo está pregando aos romanos, na casa dele, ele começa assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo chega em casa e alguém deve ter dito assim: ô apóstolo, não. Ô pastor, não. Então quem tu é? Servo de Jesus. Traz uma cadeira para ele. Começa a dar honra. Não. Eu sou servo de Jesus, mas não fui chamado para receber honra. Não. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para pregar. Cadê o servo do Senhor aqui? Cadê o servo? Cadê o servo? Cadê o servo? Cadê o servo? Então, se tu é servo de Jesus, nesta manhã, início da tarde, joga duas mãos pro alto. Joga duas mãos pro alto. Joga duas mãos pro alto e começa a glorificar aquele que te levantou, começa a glorificar aquele que te exaltou, começa a glorificar aquele que te tirou da onde ninguém tinha coragem de tirar. Você é servo, você é servo, você é servo, você é servo. Ah, não tem um cargo, mas você é servo. Não tem ninguém, mas você é servo. O importante é que o servo está pronto para servir. Eutico começa bem, está no culto, está ouvindo a palavra, está fazendo tudo perfeito. Mas o interessante não é começar, é terminar aquilo que você começou. Começa como vivo e termina como morto. O vivo não precisa de ninguém manipular, o morto precisa de alguém levantar. Olha para o teu irmão do teu lado e pergunta a ele: você está vivo hoje? Não, pergunta: você está vivo hoje? Então, se você está vivo, começa a adorar esse Deus. Levantaram Eutico, morto. Paulo desce. Quando Paulo desce, aqueles que levantaram Eutico tiveram que colocar Eutico no chão. No apóstolo, quando colocaram Eutico no chão, o texto está dizendo, não sou eu o texto. Paulo se inclina sobre ele. Quando Paulo se inclina sobre Eutico, coloca o seu ouvido no coração de Eutico. Olha a frase de Paulo: está tudo bem, o garoto está vivo.
Paulo não disse para a igreja. Paulo disse para aqueles que levantaram o morto. Paulo disse: agora sim, vocês podem levantar, porque tem vida. Paulo está dizendo: o que vocês levantaram alguns minutos atrás era um morto. Agora sim tem vida. Pode levantar ele. 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 Pode. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida nesta manhã. Receba a vida nesta manhã. Deus está levantando gente com vida. Deus está levantando pessoas com vida. Receba nesta manhã. Pode levantar. Pode levantar. Tem vida no altar. Tem compromisso no altar. Tem compromisso com o ministério. Tem compromisso com a igreja. Tem.